União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Olá, meu nome é Patrícia, eu sou formada em medicina, especialista em pediatria, em saúde mental, em saúde pública, em saúde da família e também sou membro da Escola de Psicanálise Corpo Freudiano. E hoje estou aqui para falar sobre suicídio na infância e juventude. Como nós já sabemos, suicídio na infância e na juventude é um tema muito abrangente. E hoje o suicídio se tornou um caso de saúde pública. Pelas estatísticas, nós observamos que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre infância e juventude porque estamos tendo um aumento muito grande nas estatísticas de casos na infância e na juventude. E aí nós estamos para falar que a criança é um ser muito frágil, é o começo de tudo, né? É onde, então, pode ser impregnado na criança todos os casos que nós queremos colocar a nível de falar de coisas boas, de coisas ruins. Então, a criança vai absorvendo tudo que nós podemos lhe colocar no início da vida. E a família é onde tudo começa, né? Sabemos que é o primeiro lugar da criança, é onde a criança chega, é onde ela já é esperada ou não, né? É onde ela tem os primeiros contatos de relacionamento humano, e isso vai fazer toda a diferença, como nós vamos ver no decorrer da palestra. Nos primeiros dias, meses e anos de vida de um ser humano, acontece uma ligação intensa e importantíssima entre a criança e o seu cuidador. O que isso quer dizer? Que nesse primeiro momento, a criança ela tem um contato maior e isso vai fazer uma diferença enorme nesse comportamento, né? Da forma como ela vai construir os outros relacionamentos, como ela vai se socializar, como ela vai se comportar na vida acadêmica, né? Desde os primeiros anos, nos outros relacionamentos, enfim, como vai moldar as reações dessa criança. Então, nesses primeiros momentos, que o alicerce para a construção de todo um comportamento será construído e influenciará as outras áreas da vida. Estas redes formadas serão fixas, que são imutáveis, e influenciarão atitudes, comportamentos, medos e reações diante das situações da vida e também os instintos básicos, naturais, como o medo, a curiosidade, a alimentação, sentimentos, relacionamentos, entre outros. Então, a gente observa que as crianças que são bem cuidadas no início, que têm um relacionamento muito íntimo com o seu cuidador ou com a sua mãe, que geralmente é o caso da mãe, elas têm comportamentos mais saudáveis, né? Elas podem, então, ter uma curiosidade natural, um medo saudável, pode ter comportamentos mais fisiológicos no sentido de enfrentar melhor a realidade da vida. Ao contrário das crianças que não têm um tempo maior com o seu cuidador, com a sua mãe, que nascem em abrigos, essas crianças vão se ver mais tarde comportamentos de ansiedade, né, de pânico, crianças que apresentam transtornos de uma maneira geral, porque não tiveram esse contato de olho no olho, essa questão com a criança de estimular, de ter um investimento maior. Hoje o que se observa são babás tomando conta das crianças e quando essas têm folga, você coloca uma babá folguista, ou seja, o contato com essa criança é muito pouco. Eu escuto relatos de casais que muitas das vezes colocam as crianças na creche com 3, 4 meses, ou então deixam os cuidados das babás, inclusive de noite, nos finais de semana, enquanto se divertem. E acham que, porque são muito pequenas, essas crianças não têm percepção do que se passa. E aí vem a neurobiologia mostrando que é nesse momento que as crianças estão fazendo registros a tudo que você fala, a forma como você olha para a criança, se você canta para uma criança, se você brinca com ela, tudo isso vai fazer diferença ao longo da vida de uma criança.
O cérebro do bebê é ligado ao cérebro da mãe como um sensor de Wi-Fi. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o olhar dessa criança, toda a forma como ela se dá, é em contato maior com a mãe. Então, a mãe funciona como se a criança estivesse aprendendo a nadar. Então, a criança, quando está aprendendo a nadar, ela se segura na borda, né? E se solta e volta para a borda. Então, se essa borda for uma borda insegura, uma borda instável, uma borda ansiosa, agressiva, ela vai absorver isso. E, a partir dali, ela vai se tornar uma criança também ansiosa, também agressiva, porque os registros que ela fez nos primeiros anos de vida foram esses. Então, as pessoas que são muito explosivas, que lidam com criança, ou que os cuidadores, a mãe sai para trabalhar, mas ela deixa a criança aos cuidados de um terceiro que tem esses comportamentos, a criança vai absorvendo esse tipo de reações, de emoções. E com o passar do tempo, você vai vendo uma criança insegura, uma criança tímida, uma criança ansiosa, e aí você vai precisar, muitas das vezes, levar para o médico para fazer medicações para conter aquele comportamento ansioso, agitado, agressivo, que você não sabe de onde vem, que na verdade se dá justamente nesses primeiros momentos que a criança vai fazendo esses registros e que vai nortear o resto da vida. E essa ligação com a mãe, ela é feita especialmente através das pupilas, que dependendo da dilatação e somada às expressões do rosto, é realizada uma ligação que vai construindo uma memória de alegria, de segurança, de tristeza, de várias emoções, porque você vai captando esses sinais, essas energias da mãe, que é uma linguagem não articulada, né? É uma linguagem que não é verbal, mas que muitas vezes fala muito mais do que a linguagem articulada. Então, o bebê, ele sempre volta os olhos para a mãe, sempre volta os olhos para o cuidador principal, e é esse cuidador principal que vai fazer a diferença na vida dessa criança. Então, toda a formação desta rede no hemisfério direito está diretamente relacionada à formação do hemisfério esquerdo, responsável pela comunicação, socialização, relacionamentos, assim que são adaptativas, plásticas e construídas em cima da base inicial imutável que falamos há pouco. Então, você observa aqui, esses registros dos primeiros momentos, até os 3 anos, é o mais importante, são os mais importantes registros na vida de uma criança. É quando você vai semear a forma, o molde daquela criança, que ela vai se relacionar com outras pessoas, inclusive nos relacionamentos afetivos, amorosos amanhã. Você sabe que hoje você trata um adulto, todo adulto que tem problema, que ele tem conflitos, é uma criança que foi ferida. Ou melhor, que está ferida. Então, entre 3 e os 4 anos, você tem, a criança começa a desenvolver aspectos básicos da responsabilidade e de independência, né? Então, é aquele momento que você pode dizer para a criança que ela tem sim responsabilidade, mas é também o momento que ela aprende o que ela pode e o que não pode fazer. E aí eu vou chamar a atenção para um detalhe. Hoje, os pais não sabem mais colocar limite nas crianças. A gente observa que os pais chegam perguntando o que podem e o que não podem fazer com as crianças. E essa falta de limites, ela é traduzida para o universo infantil como eu não sou amado. Eu posso tocar fogo na casa que meu pai não se importa comigo. E aí elas passam a desafiar cada vez mais os pais, pedindo limites indiretamente, né? E os pais estão facilitando a vida das crianças, aceitando tudo que as crianças estão fazendo, e elas estão se sentindo cada vez mais menos amadas. E isso é muito importante porque você pode achar que uma criança não tem depressão infantil, mas ela tem sim, e ela se manifesta através da agressividade. A criança está se sentindo mal amada, ela começa a brigar, ela começa a ter reações intempestivas, ela vai mal na escola, e muitas das vezes você não percebe, acha que é da natureza infantil, é uma criança mal criada, mas não é. Ela está dando sinais de que ela não está bem. Então, entre os 3 e os 6 anos, né, você vai ver, ter uma importante fase do desenvolvimento psicossocial da criança. É o desenvolvimento da identidade. E o que isso nos chama a atenção? Quando a criança está se formando, esse desenvolvimento dela saber quem ela é importante que você ressalte que a criança ela é capaz, ela tem potencial, ela dá conta sim de fazer aquilo que ela acha que não pode, porque você vai formar a autoestima dessa criança.
Então, é muito importante que a criança, quando chegue para você dizendo que, papai, mamãe, eu não sei fazer, eu não dou conta, eu não vou conseguir apresentar, eu não vou conseguir fazer essa tarefa, você tem que dizer, você vai sim. Porque é esse momento que a criança vai começar a ter a autoconfiança, a autoestima. E uma criança que tem uma autoestima consolidada, uma boa autoestima, ela é capaz de enfrentar os desafios que a vida vai lhe trazer muito mais fácil do que outras. Uma baixa autoestima pode desenvolver nas crianças sentimentos como a angústia, a dor, o desânimo, a preguiça, a vergonha e outros sentimentos ruins. E aí é que ela vai ficar retraída, ela vai deprimir, ela vai se afastar dos coleguinhas, vai querer ficar, muitas das vezes, isolada. E esse comportamento vai chamar a atenção sem que a gente saiba do que se trata. Se na infância uma pessoa tiver, como eu falei antes, elementos que possam fortalecer essa autoestima, ela vai saber lidar com os desafios, com as pedras no caminho. E outra coisa que é extremamente importante é que você ensinar as crianças a saberem lidar com as frustrações. Hoje as crianças não podem mais se frustrar. Ninguém mais aguenta receber um não. As crianças não estão mais sabendo lidar com os nãos, e os pais estão simplesmente constrangidos, estão sem saber como lidar com isso, porque eles não querem traumatizar, eles não querem frustrar os filhos, e isso faz com que eles amanhã sintam-se cada vez mais perdidos no mundo, que vai frustrá-los muitas das vezes. Então, é importante saber que um ser humano, para ele se tornar capaz, para ele se tornar resiliente, ele tem que passar por várias frustrações. E é importante que você ensine, sim, essa criança a saber lidar com as frustrações. Quanto menor ela souber, quanto mais fácil ela souber lidar com os nãos, com as dificuldades da vida, mais fortalecida ela vai ser para resistir aos embates que a vida irá lhe trazer. Quando ela não sabe lidar com isso, com a dor, com a tristeza, com o rancor, isso vai se converter em outras formas distintas. E aí nós vamos ter as depressões, o complexo de culpa, as mudanças repentinas de humor, a crise de ansiedade, de pânico, reações inexplicáveis de indecisões, inveja, enfim, ela vai traduzir todo aquele comportamento que lhe vai no íntimo, que mostra que ela não está bem, que ela está ferida. Né? E eu trabalho num serviço de saúde mental direcionado para criança e para jovem, e a gente tem visto isso com muita frequência. Né? Crianças em tenra idade chegando, sofrendo, né? Mostrando que ninguém gosta dela, que ela tem uma sensação de não pertencimento à família. Isso começa na infância, é aquele casal que não tem tempo para a criança, que a mãe trabalha para um lado, o pai trabalha para o outro, a criança fica entregue às telas, que hoje são muito comuns. Né? Hoje em dia, as telas estão substituindo as chupetas, são as famosas chupetas virtuais, e as crianças, então, sentem-se que não fazem parte da família, porque os pais não têm tempo para ela. Então, eu queria chamar a atenção também de que filho é investimento. Se você não investir nesse filho, mais tarde a conta vai chegar e você vai ter um prejuízo muito maior. Então, é necessário que dedique-se esse tempo ao seu filho, ainda que por poucas horas, mas é preciso estar presente, desligar as telas, né, desligar telefone, desligar tudo que possa atrapalhar o seu contato com o seu filho, e olhe no olho do seu filho. Perceba o que aquele olhar quer lhe dizer, se é tristeza, se é alegria, se é mágoa, se é satisfação, se é prazer, porque a partir disso você vai então poder agir de forma muito precoce se houver alguma necessidade. É uma família presente que molda a autoestima da criança. É preciso olhar no olho do seu filho para perceber isso. Atenção, cuidado e muito carinho é a base da autoconfiança. Crianças carentes vão ser sempre muito mais suscetíveis a se tornarem jovens problemáticos, aproximando-se de pessoas mal intencionadas. O olhar, a atenção, o carinho, o afeto, o amor nunca será demais numa família, principalmente nos primeiros anos de uma criança. Outro erro que nós vemos muito é o adulto não falar das dores da alma com as crianças. O que seriam essas dores da alma? Seriam as dores que consomem os adultos. Não tem por que um pai ou uma mãe esconder de um filho
que foi despedido do emprego, que perdeu algum ente querido, que sofreu uma traição de um amigo, afinal de contas, essas dores da alma também vão permear o universo infantil e o universo juvenil. E ele vai precisar se sentir à vontade, vai precisar se sentir íntimo dos pais para poder conversar também dessas dores quando ele passar. Porque, caso contrário, ele não vai ter um ambiente favorável na família e ele vai procurar pessoas outras para conversar e, muitas vezes, são pessoas mal intencionadas. E se ele ainda assim quiser conversar, ainda está bom, mas o problema é quando ele se retrai, ele introjeta aquela dor cala fundo nele e ele vai pensar em outras coisas. E hoje nós temos visto, como eu falei no início da palestra, nós temos visto casos de suicídios infantis aumentando dia após dia. Então, os pais que agem ensinando a criança a conhecer as dores da alma, que possam falar dessas dores, eles vão simplesmente encorajar a criança a recorrer a eles, quando eles passarem também por esses momentos, por essas dificuldades. Então, não é vergonhoso você passar por problemas, porque problemas fazem parte da natureza humana. Então, você ensinando o seu filho a lidar com essas dificuldades, com as angústias, você está construindo um ser humano saudável. O adolescente deprimido age como se a melhor defesa fosse o ataque. E se conseguirmos ultrapassar esta barreira, ele se mostra muito angustiado e chora. A depressão infanto-juvenil ela é diferente. Aquele estigma que nós temos de pensar que o deprimido ele está sempre acabrunhado, tristonho, ele está trancado num quarto escuro sem querer assunto com ninguém, isso é mais do adulto, e assim mesmo nem de todos. Normalmente, a criança e o adulto jovem ou o adolescente, ele se torna agressivo, ele parte para o ataque, ele quer brigar com todo mundo, ele não aceita não, né, porque ele não foi acostumado, ele está nessa dificuldade de lidar com o outro. E aí ele acha que aquela alegria estampada das outras pessoas não foi feita para ele. E ele conforma-se com esse referencial, buscando muitas vezes o uso de drogas, uso de prazeres imediatos, para aliviar esse desconforto permanente. E aí, nesse momento, é que ele se envolve com outras pessoas, porque ele não tem intimidade com aqueles que ele convive, justamente porque não fizeram o dever de casa que eu falei há pouco. Então, basta alguém lhe dizer bom dia ou convidar para almoçar, meu filho, vamos almoçar, vamos jantar, ele já começa a brigar, ele já acha que estão acusando ele de alguma coisa. Ele está permanentemente em confronto, ele não tem paz, ele não descansa, ele está sempre armado, ele cria problema na escola, em casa, ele entra em conflito com as figuras hierárquicas, ele irrita-se com muita facilidade. E essas reações, às vezes, são confundidas com algum transtorno de comportamento. Não, esse menino deve estar com algum transtorno, não é possível, ele tem que levar ao médico, ele está passando por problemas. E hoje nós vemos as medicalizações intensas, né? Para tudo tem hoje um remédio, qualquer sintoma hoje você precisa ir ao médico e tomar um remédio para aliviar. Só que as dores da alma não são aliviadas com medicações. Não há substância farmacológica que possa aliviar a angústia que você sente, porque não está no físico. Então, não adianta tomar um ansiolítico, né, alguma coisa que vai te anestesiar, porque vai te anestesiar até passar o efeito. E depois? Aí o garoto está, né, naquela coisa, envolvido com pessoas que estão ali com ele, que ele acha que estão com ele, estão fazendo parte da turma, estão fazendo com que ele se sinta pertencendo, ele está compartilhando momentos de alegria, que muitas vezes é só naquele grupo que ele participa, e aí ele ouve alguém dizer que ele tem que largar a droga. Oh, mas ele vai largar a droga no momento que ele está bem, que ele está no grupo, que ele está inserido, que ele está tendo alegria? Como assim? Então, o comportamento suicida ele é multifacetado. Sabemos que boa parte dos casos pode apresentar sinais e sintomas de algum transtorno mental, sobretudo de depressão, mas isso não é universal. Nós temos visto pessoas que têm comportamentos muito diferenciados, né, comportamentos que muitas das vezes estão sorrindo, estão alegres, estão brincando com você, e quando você vira as costas, elas desistem de viver. Então, é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Muitas vezes, aquela pessoa que tem ideação suicida está do seu lado. Ela está dizendo algumas coisas que você precisa captar nas entrelinhas. Porque se você não observar, não olhar no olho, não ver a sombra de tristeza que se passa no coração daquela pessoa, você não vai nunca poder ajudar.
Então é preciso que a sociedade, mais do que nunca, se junte para vencer esse gigante que se transformou e que precisamos combater em prol da nossa sociedade, buscando proteger os nossos pequeninos, os nossos jovens, né, que estão desistindo de viver e tão tenra idade. Às vezes a ideação suicida pode ser totalmente silenciosa. Por isso a importância da atenção e da orientação dos familiares, por ser as pessoas mais próximas desse indivíduo. Então, antes nós temos uma família reunida em torno de uma mesa, conversando na hora do jantar, sabendo cada um da vida do outro nesse momento. Hoje, cada um tem uma televisão em casa, no quarto, cada um tem um celular, as pessoas não se olham mais para saber o que se passa no coração do outro. Então, é importante que as pessoas passem a olhar cada vez mais, porque as telas vão nos conectar com pessoas do outro lado do mundo. Mas nós estamos precisando é do olho a olho aqui, é de calor humano, é de afeto, é de carinho, porque isso é que vai nos salvar, a todos nós. Na infância, o mais comum é surgir um comportamento para-suicida. Acidentes acontecem naquelas crianças que estão tão deprimidas que elas não se protegem. Elas têm vários acidentes, elas caem de árvore, elas são atropeladas, elas se arrebentam andando de bicicleta, mal sai de um problema e entra no outro. Por quê? Porque ela está pedindo socorro. Mas é preciso ter ouvido de ouvir esse pedido de socorro. Esse pedido vem muitas vezes de uma forma indireta, vem nas entrelinhas, vem de uma forma codificada. E é preciso, então, que esse pai, essa mãe, esse cuidador, olhe direito para essa criança, observe o comportamento, queira enxergar para poder, então, perceber essa criança, esse jovem adoecido e poder, então, tomar as providências. A maioria dos casos de suicídio na adolescência envolve questões de maus tratos, envolve questões de abusos, né? 80% você vê dos casos pode ser sexual, abuso físico ou negligência. E não é necessariamente o abuso sexual naquele momento. Eu conheço casos de meninas que foram abusadas com 6, 7 anos de idade e estão tentando se suicidar aos 14, aos 15 anos, porque pensam todo dia naquele abuso sexual. E, na maioria das vezes, os pais não sabem do abuso e não sabem das tentativas de suicídio, o que é uma pena. E não é nenhum nem dois casos, são muitos casos que chegam para nós, nesse serviço de saúde mental infanto-juvenil, que as meninas estão tentando suicídio porque foram abusadas sexualmente, ou então porque sofrem negligência em casa, de não se sentirem pertencendo ao grupo da família, ou então porque veem brigas em casas, veem situações abusivas entre seus pais, né? E aí elas não têm razões para continuar vivendo. São pessoas que têm muitas dificuldades e sempre a gente busca esse contorno dos problemas familiares para que possa, então, resgatar essa dinâmica familiar saudável para poder dar um ambiente melhor para essa criança, então, crescer, né, em toda a sua plenitude. Então, um fenômeno que está preocupando cada vez mais, né, os profissionais de saúde é o fenômeno da automutilação. Para quem não sabe, a automutilação são aqueles cortes que os jovens fazem no antebraço, né? E, normalmente, para disfarçar, eles usam camisas de manga comprida para você não ver, né? E eles fazem isso, como eles dizem, para aliviar a dor. A dor da alma que eles sentem é tão intensa que, para aliviar essa dor da alma, eles cortam a pele. E, às vezes, os cortes são muito profundos, porque eles transferem essa dor do íntimo, da alma, para o físico, que eles dizem que dói menos, né? Imaginem só. Então, é um sofrimento tão grande que eles fazem e é de forma tão compulsiva que, quando você vai ver, já tem vários cortes no braço. Então, isso é muito triste. Nós precisamos ajudar esses jovens, né, a romper com essa cadeia de sofrimentos em que a sociedade está impondo, que eles estão precisando cada vez mais ser olhados, cada vez mais do carinho, do afeto dos pais ou de quem possa estar perto. E por que as crianças estão se matando? O que essa sociedade está oferecendo para essa criança que não estão fazendo com que eles tenham vontade de permanecer conosco?
Por que que essas crianças de tão pouca idade, que é uma idade da alegria, da felicidade, é um momento em que a gente sabe que é só alegria, todo mundo que se tornou adulto queria voltar a ser criança, porque é a idade das brincadeiras, das despreocupações, que não tem responsabilidade e que você é feliz. Então, por que está levando essas crianças a desistirem de viver? Acredito que esse questionamento fique para nós, enquanto pais, enquanto profissionais de saúde, enquanto educadores, professores e para a sociedade de uma maneira geral. Porque esse evento ele não é um evento de saúde, ele não é um evento educacional, ele é um evento que alcança toda a sociedade. Afinal de contas, o suicídio por si só já é triste, mas o suicídio na infância, na juventude, é mais triste ainda. Como diz o Pequeno Príncipe, né, no livro, eis o meu segredo. É muito simples às vezes. Não precisamos de palavras, só do som que vem do coração. É preciso deixar o coração falar, porque a gente sabe que a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. E só o que é verdadeiramente essencial oculta o coração, né? Então a gente não precisa de palavras para se comunicar. Precisamos ter olhos de ver, precisamos ter ouvidos de ouvir, precisamos querer interagir com o outro, né? Então, quando ele diz que o essencial é invisível aos olhos, é porque nós precisamos ter um outro olhar, não mais esse olhar que está muito concretizado, muito materializado, que nós não estamos conseguindo alcançar o outro por mais perto que ele esteja.